bem com vocês? Eu prometi que ia ter vídeo de Doll House quando tivesse assunto pra falar e aqui estamos nós de novo, uma semana depois. Antes de tudo eu queria fazer alguns avisos. O primeiro é que eu botei Alador Clawthorne na thumb, mas não necessariamente é isso. E o segundo é que se você estiver vendo esse vídeo no sábado, dia 3 de julho, tá rolando uma live de Kingdom Hearts 2 lá no meu canal de games, o Indie Game, e o link vai estar aqui nos cards pra vocês irem lá acompanhar depois que esse vídeo acabar. E se você estiver vendo em outro dia, vai lá e deixa o seu like também pra ajudar, beleza? Esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler da segunda temporada, mas assim, não é nada que vá atrapalhar muito a trama e a sua experiência, então tá tudo bem se você quiser assistir. Enfim, gente, essa teoria talvez seja, de todas as teorias sem sentido que eu já fiz sobre Doll House, que talvez essa seja a que faça mais. Vamos lá! Já existe uma certa concordância entre o fandom de Doll House de que talvez quem tenha o sobrenome Blight na família Blight não seja o Alador e sim a Odalia. E convenhamos, gente, depois que a gente conheceu os dois no episódio 2 da segunda temporada, parece bem provável, né? Oh, don't mind him, dear. He's getting ready for our big demonstration tonight. It's looking good, hon! A gente sabe que ela obriga a Emmett a pintar o cabelo de verde, a gente sabe que ela é super mandona, e assim, até onde a gente sabe, pode ser que nessa sociedade de Doll House as pessoas adotem o sobrenome da esposa e não do marido. Afinal, a gente fala de uma sociedade de bruxas que costuma ser bem centrada na figura feminina, então eu não acharia totalmente impossível também que a sociedade deles fosse matriarcal. Mas, para começo de conversa, vamos começar assumindo aqui que ele simplesmente adotou o sobrenome da esposa porque ela quis. Então, tipo, isso já era um negócio que rolava pelo fandom. Só que eu tava conversando com uma amiga minha, a Cam, da equipe de A Lenda de Genji, e ela trouxe uma teoria nova incrível, e a gente ficou, tipo, dias discutindo sobre isso, porque encaixa muito certinho. E aí eu perguntei pra ela se tudo bem eu trazer essa teoria pra um vídeo, e ela falou que sim, e ela inclusive fez umas artes que vocês vão ver aqui de árvores genealógicas, e tem algumas adições minhas também à teoria, então vamos lá. Basicamente tudo começou com ela já tinha essa ideia de que o Alador talvez não fosse o Blight da família, e aí ela percebeu que a cor do olho do Alador é exatamente a mesma cor de olho da Ida. Enquanto a mãe da Ida tem uma cor de olho mais verde e a Lilith tem uma cor de olho mais verde água, digamos assim. E aí ela ficou tipo, nossa, muito estranho, né, os dois terem a mesma cor de olho. E até aí tudo bem, porque tipo, olho castanho, tem um monte de gente com olho castanho no mundo que não tem nenhuma relação comigo. Só que tem um outro fator interessante que tem a ver com genética, que é isso aqui que vai estar aparecendo na tela pra vocês, que se chama Widow's Peak em inglês, e em português se chama Pico da Viúva. Isso é uma condição genética que faz com que o seu cabelo nasça com essa curvinha aqui assim, e isso é um gene dominante que passa para as próximas gerações. E se a gente for analisar, a gente consegue ver isso na Gwendolyn, que é a mãe da Ida, na Ida, no Alador e na Emmett. Então assim, são muitas pessoas que têm esse negócio, e entre essas pessoas, entre essas 4 pessoas, a gente tem 3 que têm a mesma cor de olho: o Alador, a Ida e a Emmett. Então a gente sabe que essa questão da cor de olho é uma coisa que passa pros filhos. Inclusive, a Emira e o Edric, eles têm um olho um pouquinho mais avermelhado, mas ainda é mais pro dourado. E a gente vê esse traço sendo passado de geração em geração. No episódio de hoje, que foi o episódio 4, a gente viu que a Gwendolyn, quando era mais nova, tinha o cabelo castanho praticamente da mesma cor do Alador. Então isso só reforçou a nossa teoria. E aí pensem aqui comigo. Os Blights, como a gente já sabe, só se relacionam com famílias de alta classe, por isso que a Emmett teve que parar de falar com a Willow. Nonsense. Blights only associate with the strongest of witchlings. You may choose a new friend from one of the suitable companions we invited. Então faria sentido que a Odalia só se casasse com alguém de outra classe alta também. Então faria sentido que ela se casasse com o Alador. Ao mesmo tempo, a Ida ter sido amaldiçoada pode ter sido algo que desgraçou a família dela, e que seria uma vergonha estar casada com um Clawthorne ou namorar um Clawthorne a essa altura. Então pode ser que parte da obsessão da Odalia por pintar o cabelo da Emmett de verde para que todos os filhos dela tenham cabelo verde seja para que eles sejam reconhecidos como Blights e não como Clawthorns. Take this as a lesson, Mittens. A Blight always upholds their end of the deal. Fora isso, a gente tem alguns outros elementos. Por exemplo, a
A Audália e o Alador estavam lá assistindo a batalha da Lilith e da Ida quando elas estavam disputando a vaga no Coven do Imperador. Pode ser que seja só um easter egg que a produção colocou lá só de brincadeira? É claro que pode. Mas também pode ser que eles estavam lá porque ele era família e ele tinha que estar lá, entendeu? E também tem a questão da Lilith, porque pensem aqui comigo. A Lilith era a líder do Coven do Imperador. Ela tinha muita coisa pra fazer. Tipo, pensa numa pessoa que era ocupada, entendeu? E mesmo assim, ela escolheu a Emmett, uma criança X, pra ser aprendiz dela. Por que que a Lilith iria pessoalmente acompanhar o treinamento da Emmett? Faria muito sentido se fosse uma questão familiar. Mas então vamos analisar as árvores genealógicas que a Cam criou para vocês entenderem mais ou menos como funcionaria isso. A primeira possibilidade é que a questão do olho dourado venha dos Clawthorne. Então a gente poderia ter ali um gene dourado meio verde que passou de forma mais verde para Gwendolyn, de forma mais dourada para Ida e passou de forma mais dourada para o Alador e para Emmett. No caso do Eric e da Emira, ele deu uma avermelhada ali. Nesse caso, a Gwendolyn seria a matriarca da família Clawthorne, como a gente falou, existe essa possibilidade de ser uma família matriarcal, e ela teria casado com alguém que trouxe o gene que deixou o olho da Lilith mais azulado. Mas existe também uma segunda possibilidade, que é que a Gwendolyn não seja a matriarca Clawthorne, e sim a pessoa que se casou com um Clawthorne, e os dois tenham herdado esses genes do lado do pai da Ida da família. A gente acha isso um pouquinho mais difícil, porque tem o lance do negócio da viúva aqui, que também é genético, que é dominante. Então, como a Gwendolyn já tem, é difícil que o pai da Ida tenha. Então, assim, teria que ter uma pessoa que não tem e uma pessoa que tem na família do Alador também. Então, a primeira possibilidade de que a Gwendolyn é a matriarca Clawthorne e esse gene passou por ela faz um pouquinho mais de sentido. E assim, não sei se vocês sabem como genética funciona, mas com o olho a coisa é um pouquinho mais complicada, tá? Não é simplesmente tipo, nasce azul, nasce marrom, nasce verde. É um pouco mais complexo. Então é possível sim a gente ter uma Gwendolyn com olho verde, uma Ida com olho dourado, sendo que o gene dourado passou pela Gwendolyn. Então, só pra eu ficar claro, tá? Eu não acho que eles sejam tipo irmãos ou que ela traiu o marido ou algo do tipo. Eu só acho que eles são tipo primos, seja pelo lado Clawthorne ou por outro lado da família. Só que, gente, pensem nas implicações que isso teria e no quão legal essa descoberta seria. Porque assim, eu imagino que a Audália provavelmente escondeu tudo isso dos filhos, né? Se ela não queria que a Emmett andasse com a Willow porque não é de família rica, eu imagino que ela também não iria querer que a Emmett soubesse que ela veio dessa família desgraçada dos Clawthorne. Wise words, dear. We have to focus on what's best for the family. Só que a Emmett, ela tá indo por um caminho de desafiar a mãe dela, de ir contra o que a mãe dela quer e acredita e etc. Amity Blight, you are in so much E ela tem convivido muito com a Luz e consequentemente com a Ida. Então eu acho que seria muito interessante pra jornada da Emmett se ela se descobrisse uma Clawthorne e se ela parasse de pintar o cabelo de verde e se ela assumisse esse caos na vida dela e, tipo, quebrasse os laços de vez com a mãe dela. Eu não acho que tem que ser de vez, tipo, nunca mais falar com a mãe dela, mas só de, tipo, botar a mãe dela no lugar e falar, tipo, não, eu sou assim, eu sou esse tipo de bruxa e tá por aqui, entendeu? Nice to each other. They listen to each other. They make me think about the kind of person I really want to be. Mas enfim, gente, o episódio de hoje trouxe muitas revelações e perguntas para as quais eu ainda não tenho resposta, então se você tiver, faz um vídeo sobre isso. Eu não fiz ainda porque não tem resposta, entendeu? Senão eu já estaria fazendo aqui. Mas eu acho que ele ajudou a fortalecer um pouco essa teoria, justamente porque a gente viu a Gwendolyn mais nova com o cabelo castanho, que é quase a mesma cor do Alador, e que é parecido tanto com o ruivo da Lilith quanto com o ruivo da Ida. Então, assim, não acho impossível. Eu acho que, assim, eu já falei coisas bem bizarras aqui, como a Emira poder ser uma ilusão, que eu acho que ainda se mantém, porque não é porque ela não tá trabalhando com o Imperador que ela não seja uma ilusão. Ou como, por exemplo, o Titã ser a mãe do King. Ah, e o King ainda pode ser a reencarnação do Bill Cipher, viu? Porque, pelo menos o que a gente viu até agora da história dele, não impede ele de ser uma reencarnação de alguém. Ou como, por exemplo, o pai da Ida ser o demônio da preguiça, que inclusive essa teoria tá mais forte ainda pra mim ultimamente, porque eu lembrei que são 9 príncipes do inferno e são 9 covens, então talvez tenham 9 famílias principais também, e cada uma descenda de um deles, enfim.
muitas teorias loucas nesse canal, mas eu acho que essa faz muito sentido e eu fico muito feliz que a Cam compartilhou ela comigo para que eu pudesse trazer esse vídeo pra vocês. Enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam da teoria aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira e a Tio, o Bebê, ele, Biscoito, João e Manuel. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, cliquem em Seja Membro aqui embaixo. E não esquece de ir lá na live de Kingdom Hearts 2. A gente se vê no próximo vídeo. Como eu fiz meu próprio livro da Azura, que na verdade é uma caixinha, eu comecei desenhando tudo que eu ia ter que pintar na capa, e eu pintei a parte de dentro de branco com um pincel bem grosso, mas precisou de 2 camadas. Para a capa eu usei um pincel bem fininho para pintar os detalhes, e eu deixei uma bordinha, como vocês podem ver, para poder contornar eles depois. Aqui dá para vocês verem mais ou menos como estava ficando ainda sem o contorno. E eu lesei um pouco porque eu não me toquei que eu ia ter que pintar uma de amarelo por cima, então eu tive que escrever de novo ali depois. Não esqueçam de pintar as bordinhas do livro da mesma cor que a capa, então aqui no caso eu pintei de roxo, né? E para contornar eu usei uma caneta Sakura e ficou mais ou menos assim. Eu escrevi de novo o título de lápis, e depois eu contornei e esse é o resultado final. Que tal?